Mariana tinha... Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta, sempre tradicional, de todas as segundas e quartas-feiras, trazendo aqui um convidado super especial para debatermos questões envolvendo a cultura, a educação em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje não é diferente, hoje com muita satisfação vou receber a professora de literatura Conceição Flores. Inclusive foi a minha professora no curso de letras, então é um prazer todo especial receber a professora Conceição aqui para a gente conversar, claro, sobre a literatura portuguesa. A professora Conceição Flores, que é portuguesa, mas radicada aqui no Brasil há algum tempo, e vamos conversar sobre os principais autores da literatura portuguesa, desde Camões, passando por Eça de Queiroz, Saramago, Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, enfim, grandes nomes da literatura portuguesa e a influência que eles tiveram na literatura brasileira. Mas antes de conversar com a professora Flores, de cumprimentá-la, só mandar um abraço aí para os nossos anunciantes, meu querido humilde Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, Natal, sempre conosco aqui. Um grande abraço para o nosso amigo Tião. E hoje uma novidade, o nosso novo anunciante, o novo parceiro comercial, a padaria Quipão Premium, da minha amiga Auxiliadora. Mandar um abraço para ela, que está lá na Avenida das Alagoas, em Neópolis, em Natal. Espero que seja uma parceria longa que vamos ter aqui com a nossa querida Auxiliadora e a sua padaria Quipão Premium. Professora Conceição Flores, me ouve? Professora Conceição, tudo bem? Eu estou ouvindo você. Você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo perfeitamente, professora. Como vai? Estou bem, graças a Deus. Estou com saúde, então não tenho que reclamar. Que bom, Obrigada pelo seu professora. convite. Um prazer rever a senhora. Eu estava dizendo aqui que fui o seu aluno do curso de letras e receber aqui a senhora é uma satisfação, pode ter certeza. Obrigado. Para mim também é uma satisfação reencontrar você e falar de literatura portuguesa. Para mim é sempre um prazer. Professora, os primeiros movimentos literários que repercutiram aqui no Brasil, desde o quinhentismo, né, a literatura de viajantes, passando pelo barroco, do Gregório de Matos, do padre Antônio Vieira, o arcadismo, né, dos membros da Inconfidência Mineira, inclusive o Tomás Antônio Gonzaga, português de nascimento, nasceu no Porto, e até chegar ao romantismo, né, o Brasil, a literatura brasileira ainda era muito influenciada pela literatura europeia e, sobretudo, a literatura portuguesa. Inclusive no próprio romantismo, né, que foi o momento, teoricamente, em que a literatura brasileira começa a dar seus primeiros passos como uma literatura mais autônoma, depois da publicação do Gonçalves de Magalhães, de Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, mas mesmo ali o Brasil, a literatura brasileira ainda sofria uma influência muito forte da literatura portuguesa, né? Inclusive no realismo, o Machado de Assis também sofreu uma influência muito forte do realismo português do Eça de Queiroz. Eu queria que a senhora falasse nessa primeira pergunta sobre a importância da literatura portuguesa na formação da identidade da nossa literatura brasileira. Bom, em relação à literatura brasileira, eu creio que é importante a gente falar que um país que não tem uma imprensa livre, que não tem editoras, ou seja, Portugal, de certo modo, tratou muito mal as suas colónias. O Brasil só vai ter imprensa e só vai poder ter edições próprias depois que o Dom João vem para cá, já no século XIX. Tudo isso são impedimentos que fazem com que a literatura passe pelo aval de Portugal e seja publicada lá, não é? Então, e pela influência que os grandes autores portugueses têm sobre os brasileiros, até porque todos os nomes que você citou aqui, quase todos eles passaram por Portugal, foram
foram estudantes em Coimbra. Então, há uma ligação muito estreita entre esses primeiros e Portugal. A literatura brasileira só vai realmente ter um colorido próprio, só vai realmente ter uma voz própria quando ela rompe. E esse rompimento já é muito tardio, em 1921, com a Semana da Arte Moderna, com a Tropofagia. Lógico que se a gente olhar para trás e olhar sobretudo para o romantismo de José de Alencar, você vê que em José de Alencar já há uma brasilianidade muito forte. Não é verdade? Os romances dele, Iracema é a América, não é verdade? Então, eu acho que é um pouco isso, mas eu acho que eu me sinto mais à vontade falando de literatura portuguesa do que de brasileira. Mas eu vou retomar a sua pergunta. Você falou de Machado de Assis. Machado de Assis é um autor que tem uma polêmica muito grande, sobretudo com esse de Queiroz. Os grandes autores são lidos aqui no Brasil. São lidos e o grande veículo de divulgação são os jornais. E os grandes escritores portugueses, todos eles escrevem para os jornais que circulam no Brasil. E, como vocês sabem, Machado de Assis também escreveu muito para jornal. Então, quando é publicado o Primo Basílio, há uma polêmica. Ele vai dizer que essa está copiando Zola, aquele célebre romance de Zola, La Faute de l'abbé Mouret, e que não é isso, né? Porque há uma querela entre portugueses e brasileiros que, de certo modo, essa alimentou nos testes jornalísticos, nas farpas. Então, o tipo do brasileiro é um tipo que circula na literatura portuguesa e nem sempre é visto com bons olhos. E eu acho que isso causa mágoas, sobretudo aqui desse lado do Atlântico. E Machado expressa esse texto de Machado sobre o Primo Basílio, é um texto célebre que dá um pouco conta dessa polêmica. Mas polêmicas à parte, qualquer um deles é um grande escritor. Agora, e acho que isso é que a gente tem que pontuar. O João César de Castro, um crítico literário, estabeleceu um conceito que é interessante, que é do autor matriz, que é um escritor que, devido à sua importância, todos os outros que vêm posteriormente bebem na sua fonte, e todo um projeto literário é possível a partir desse autor matriz. Obviamente que esse autor matriz na literatura inglesa, por exemplo, é o Shakespeare. Na literatura italiana, Dante Alighieri. Na espanhola, Cervantes. Na brasileira, muito provavelmente, o Machado de Assis, embora antes dele já existisse uma literatura muito qualificada, com o próprio José de Alencar, que a senhora citou. Na literatura portuguesa, quem é e por quê? É o Camões? Sem dúvida nenhuma, é Camões. Camões é o grande marco da literatura portuguesa e isso é tão marcante que existe o Instituto Camões, que é um organismo do governo português, que é responsável pela cultura portuguesa pelo mundo. Tal como os espanhóis têm o Instituto Cervantes, os italianos, os alemães têm o de Goethe. Então, ele é uma figura marcante, é uma figura icônica. Camões é uma figura que ultrapassa a literatura, é uma figura da cultura. E é uma figura que, de certo modo, foi apropriada, inclusive, e usada pelo fascismo. Mas é uma figura icônica. Não se pode falar de literatura portuguesa sem falar de Camões. E eu não percebi qual era o autor que você tinha falado, mas acho que foi Bloom. Bloom vai falar que todo autor
comete parricídio em relação ao autor anterior, não é verdade? E eu acho que Camões continua a repercutir até hoje. É um clássico no sentido pleno da palavra. Aquele autor que a gente lê, relê, que continua sempre atual. Professora, o Essa de Queiroz não é esse autor matriz da língua portuguesa, porque antes dele existiu alguém como Camões. Mas eu queria que a senhora falasse sobre a importância do Essa e de toda aquela geração de 70, o Amália Ortigão, o Antero de Quental, não só numa mudança nos rumos da literatura portuguesa, que ainda era muito comandada pelo romantismo do Antônio Feliciano de Castilho, mas uma mudança que eles promoveram na própria noção de sociedade, de política, uma sociedade portuguesa ainda atrasada, e que eles propuseram algo mais moderno, ideias mais modernas para a sociedade portuguesa. Queria que a senhora falasse sobre a importância do Essa e dessa geração de 70. Como você disse, essa geração de 70 é uma geração super importante no contexto português. Por quê? É uma geração antenada com o que se passa no resto da Europa, é uma geração que lê autores que causavam frisson no restante da população portuguesa, certo? Então, as ideias francesas são as ideias com as quais comungam essa geração de 70. Eles acreditam que a literatura, que o escritor tem um papel em relação à sociedade. Tanto é que esse realismo em português é um movimento literário de ruptura, não é verdade? Ruptura com a geração anterior, com a geração de românticos, não é verdade? O motor dessa ruptura é Antero de Quental, que vai cutucar os românticos, o Feliciano de Castilho, que é um homem sério, que era um homem adorado por muitos, estava sempre disponível para fazer prefácios para os jovens poetas, então ele tinha uma legião de fãs. E vem esses estudantes de Coimbra colocar aquela célebre questão de bom senso. E aí essa geração, depois de Coimbra, essa estuda em Coimbra, o Antero, o Ramalho Ortigão, a geração de Coimbra, depois terminam os cursos e vêm para Lisboa. E o que é que eles fazem em Lisboa? Eles acham que a literatura tem um papel na sociedade. E o que é que decidem? Fazer as célebres conferências do Cassino, com o intuito de divulgar essa nova literatura, que é uma literatura que tem um compromisso social, tem um compromisso com a sociedade. E isso Portugal é um país católico, é um país com uma mentalidade arraigada a velhos preceitos. Isso causa tumulto, tanto é que quando essa vai dar a sua conferência, que seria a quarta, eles são impedidos. Acabam as conferências do Cassino. As conferências do Cassino são ali por 1870, né? E, entretanto, essa ainda não ingressou na carreira diplomática, que ele vai ser diplomata a vida toda. Então, ele escreve com Ramalho Ortigão várias obras, uma das quais eu já falei, que é As Farpas, em que eles falam dos brasileiros. E é uma geração que vai repercutir. O Essa tem uma obra muito vasta, longa, é uma obra que não é... Ele começa de um modo e a gente vê que todo grande escritor vai evoluindo ao longo da sua obra. E isso também acontece com o Essa. Por exemplo, o Canal de Suez é inaugurado, parece que em 1870 ou 1869, o Essa vai à inauguração do Canal do Suez, com o futuro cunhado dele, e ele vai escrever um romance que é marcante, que é A Relíquia, que é expor esse catolicismo à portuguesa. Embora ele já tivesse escrito outros romances, mas A Relíquia é uma obra que ele demorou para publicar, porque ele foi ao Suez
em 69, mas é uma denúncia desse catolicismo à portuguesa. Então, eu acho que essa põe o dedo na ferida de vários problemas, sobretudo do catolicismo à portuguesa. Se a gente pensar no crime do Padre Amaro, todos aqueles padres, com exceção de um, não é verdade, são todos libidinosos, têm todos amantes, têm um discurso de um modo e uma prática de outro. Então, são polêmicas que se levantam e que essa deixa marcado. Em relação à questão de querellas com o Brasil, o primo Basílio é um brasileiro, né? Ou seja, esse tipo de brasileiro não quer dizer que seja um brasileiro nato. É o imigrante que vem lá de Portugal falido, faz fortuna aqui, volta para lá e depois mostra o lado Sim. perverso do ser humano, o lado menos bom do ser humano. Professora, eu queria manter no essa, o foco aqui certamente é a literatura portuguesa, mas a senhora, na sua resposta anterior, passou por uma comparação que eu acho extremamente valiosa, que é a comparação entre os dois maiores autores realistas de língua portuguesa, o Eça de Queiroz e o Machado de Assis. E aí eu queria fazer uma comparação entre eles na seguinte perspectiva, que é na descrição que eles fazem das suas protagonistas, das personagens femininas. O Eça, nas obras realistas do Machado, obviamente. No Primo Basílio, a Luísa, no Crime do Padre Amaro, a Amélia, em comparação com as protagonistas do Machado de Assis, sobretudo a Capitu, do Dom Casmurro, e a Virgília e a Marcela, do Memórias Póstumas Brás Cubas. Porque, ao que me parece, as protagonistas do Machado de Assis têm um caráter mais realista, realmente, são personagens mais fortes, e as do Eça de Queiroz são mulheres românticas, né? mais afeição do romantismo. Como é que a senhora vê essa comparação entre as personagens femininas do Eça e do Machado? De certo modo, a sua pergunta já traz a resposta. Se a gente lembrar da polêmica que envolve a Capitu até hoje, traiu ou não traiu, ou seja, se a gente pensar que ela é uma personagem redonda, é uma personagem plana que não se fecha, ao passo que as personagens do Eça são personagens, de certo modo, tipo. Ou seja, a Amélia encarna as características de uma menina romântica que não conhece da vida. Então, é grande diferença, e é uma polêmica. Eu não sou especialista no assunto, é essa questão. Machado cria personagens fortes, são personagens que não se enquadram em nenhum estereótipo. Ao passo que essas personagens desses romances iniciais, a gente vê elas caracterizadas propositalmente como românticas, até porque tem um propósito nisso. Qual é o propósito? O propósito de essa é mostrar como a educação romântica é prejudicial às meninas. Ele tem um propósito. Machado já cria personagens de outro modo. Não estou lembrando exatamente a data da publicação de Machado. Eu acho que as publicações de Machado são posteriores às de Eça. E Eça tem uma intenção. Eu acho que Machado, ele não teve, por vários motivos, essas questões ideológicas arraigadas de forma clara à sua obra em início de carreira. Essa teve. Quem vai fazer conferências do Cassino, quem acredita que a literatura é denúncia, tem que ser denúncia, tem que mostrar o que está errado, quem faz uma literatura que tem a ver com esse compromisso social, certo? O compromisso de Machado é muito mais sutil, tanto é que a gente, como a gente disse no início, Capitu a gente não fecha. Não fazem debates até hoje. Júris simulados, né? Capitu cometeu adultério, não, né? Os olhos de Capitu
tem dado panos para mangas, e isso é uma obra fantástica que não se fecha, na verdade. Não sei se eu respondi à sua pergunta. Respondeu perfeitamente, professora. Outro autor maravilhoso da literatura portuguesa, dos maiores, eu adoro, imagino que a senhora também, é o Saramago, né? E um dos livros mais marcantes do Saramago é esse que eu estou aqui, o Ensaio sobre a Cegueira. Inclusive, fizemos um trabalho lá na disciplina da senhora de literatura portuguesa sobre essa obra, o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. E aqui ele apresenta uma visão bastante pessimista. Para outros é uma visão de esperança, sobretudo na figura da mulher, né? Mas o fato é que o Saramago ele tinha uma visão apocalíptica muitas vezes. Agora, para quem não conhece o enredo, em linhas gerais, de repente acontece um surto, uma epidemia de cegueira nas pessoas, né? Todo mundo fica cego de repente e a única pessoa que não fica é uma mulher e essa mulher vai guiar as outras pessoas. É o estabelecimento de uma sociedade distópica que o Saramago faz em um ensaio sobre a cegueira. Que tipo de relação a senhora consegue fazer, professora Flores, dessa obra, o Ensaio sobre a Cegueira, desse momento de pandemia que a gente está vivendo, em que há uma crise ética sem precedentes, as pessoas não respeitam o direito do outro, não há um mínimo de senso altruísta? Que tipo de relação a senhora faz entre o Ensaio sobre a Cegueira e esse momento atual de pandemia? Otávio, olha o meu Ensaio sobre a Cegueira. Faz semanas, talvez mais de um mês, que ele está em cima da minha mesa e que eu ainda não tive coragem de reler. Não tive coragem de reler porque eu sei que eu vou ficar muito incomodada e esse momento está tão difícil que eu estou esperando estar com fôlego ou estar mais serena para retomar essa leitura. Até porque eu assumi o compromisso comigo mesma, a partir de um convite que recebi, de escrever um texto sobre o Ensaio sobre a Cegueira. Para o ano, é o centenário de nascimento de Saramago. E então já foi criada uma comissão para celebrar essa efeméride. Então, para o ano vai haver muita coisa em homenagem a Saramago. Eu li quase tudo, eu não digo que eu li tudo de Saramago, eu li quase tudo. Saramago me fisgou num tempo em que ele não tinha a visibilidade que tem. Tanto é que eu não sei se contei na sua sala de aula, mas eu quero contar aqui, porque Saramago é o primeiro prémio Nobel de língua portuguesa, na verdade. É um escritor que tem uma obra vastíssima, poesia, conto, crônica, diários, romances, teatro. Então é um autor que escreveu sobre vários gêneros, embora o romance seja o lado que é mais conhecido dele. Eu, quando fui fazer mestrado, finalzinho da década de 90, Saramago não tinha a visibilidade que tinha hoje. E um professor me questionou pelo fato de estar estudando um autor que não tinha fortuna crítica e chamou o Saramago de saloio. Eu não sei se você conhece o sentido da palavra saloio. Saloio, em Portugal, quer dizer, se refere a um local de nascimento. Perdão, é que eu não consigo tirar o som aqui do coisa e fica entrando. Está ouvindo aí esse? Estou ouvindo, professor. Mas eu não tenho como tirar, enfim. Desculpe, mas eu estava dizendo que saloio, o professor chamou Saramago de saloio. Saloio corresponde ao Jeca Tatu, mas saloio se designa a pessoa que nasceu no Ribatejo. Então, para você ver como Saramago era visto dentro da academia. Eu acho Saramago, já fiz aqui a minha declaração de amor a Saramago, que é um autor que eu admiro. Acho que as obras dele são obras que nos fazem refletir, sobretudo esse ensaio sobre a cegueira, que eu acho que é tão adequado ao tempo de hoje. Ou seja, hoje
em dia estamos como lá no passado. Estamos cegos. Cegos que não veem, cegos que veem, não veem. Então, estamos a atravessar um período crítico e o Saramago escreveu isso, o Ensaio sobre a Cegueira é um livro de 95. Mas é um livro que, de certo modo, antecipa esse pesadelo que nós estamos a viver e que está colocado nesse romance, que é um romance distópico, mas não plenamente. Diferente das grandes distopias da literatura, ele termina com a esperança, ele termina com aquele grupo, aquela manhã de chuva, não é verdade, em que todo mundo começa a ver de novo. Então, você já contou rapidamente o que é que acontece. Acontece de repente como aconteceu conosco, né? De repente aconteceu um vírus que veio, não sei, que veio lá da China e de repente a gente ficou todos sem liberdade. Estamos, quem quiser sobreviver tem que ter cuidado. Então nós perdemos a liberdade, tal como aqueles personagens do romance de Saramago. E aí eles atravessam, e aí são as cenas que mais me incomodam, é o período em que eles estão confinados. Aquele espaço de confinamento é assustador, e acho que é por isso que eu estou com receio de reler nesse momento. Mas diferente, lá há esperança. A mulher do médico é uma mulher que não perdeu a visão e que vai conduzir um grupo, é um grupo de 7, e que nada é gratuito, 7 é um número cabalístico, é um número que tem. E também acho que deve-se dizer que Saramago olha de uma forma muito especial para as mulheres. Saramago tem grandes protagonistas nos seus livros, mulheres fortes. Ele mesmo vai dizer que foi educado por mulheres. Sim. Então, é um escritor que coloca sempre a mulher de uma forma que a mulher é protagonista, e é protagonista de uma forma forte, que conduz, que vê além do que os outros estão a ver. Eu estava me lembrando de Blimunda, que é a grande personagem icônica de Saramago, é Blimunda, de Memorial do Convento. Tanto é que existem festivais pelo mundo afora, celebrando a Blimunda, uma mulher que vê além da matéria. Então, as mulheres de Saramago são todas icônicas. Será que a gente está precisando? A gente está precisando de mulheres, né? Mulheres fortes. E eu espero que a gente atravesse que a gente ultrapasse, que chegue essa manhã de chuva que nos anuncia um novo tempo. Infelizmente, o papo está ótimo, mas infelizmente a gente tem um limite de tempo. Mas eu queria fazer ainda 2 perguntas para a senhora, porque eu queria tratar de mais 2 autores. Mas eu queria pedir à senhora para que fosse mais sintética, digamos. O primeiro autor, professora, é o Fernando Pessoa, isso já no modernismo, né? A gente passou pelo Camões, pelo Essa, pelo Saramago, e a gente vai retroceder um pouco, vai voltar para o Fernando Pessoa. Ele foi um desses autores, professora, que melhor captaram as mudanças de sua época. Era um período ali de instabilidade na Europa, em Portugal também, a passagem da monarquia para a república, em 1910. Em 1915 foi lançada a revista Orfeu, que o Fernando Pessoa ajuda a inaugurar, né? Tinha a questão da Belle Époque, as vanguardas europeias estavam eclodindo, a Primeira Guerra Mundial, 1914. Fala um pouco sobre o Fernando Pessoa. Esses heterônimos deles são frutos, inclusive, dessa instabilidade social, dessa instabilidade política, e ele foi esse autor, repito, que melhor se adaptou àquela instabilidade do período, do início ali do século XX? Bom, eu vou tentar ser concisa, mas retomando até Saramago, achou durante muito tempo que Ricardo Reis era um personagem, era um autor de carne e osso, porque Saramago tem um grande livro que é O Ano da Morte de Ricardo Reis. É um livro fabuloso de Saramago. Eu acho
que Fernando Pessoa é um autor genial, ele vai dizer que se multiplicou para se sentir melhor, ele vai dizer que é um novelo embrulhado para o lado de dentro. Eu acho que, independentemente do tempo que Fernando Pessoa viveu, ele é um grande autor. Eu não posso lhe dizer qual é a influência que isso tem nesses desdobramentos que ele faz de si mesmo. Hoje em dia se conhecem 100 e tantos heterônimos de Fernando Pessoa. É uma humanidade quase inteira. Inclusive tem uma mulher. E ele vai dizer que teve um dia triunfal lá em março de 1914, em plena guerra. Aí ele vai, na carta, ele vai falar desse dia triunfal, em que ele vai dizer quais são como lhe surgiram esses heterônimos. Mas Fernando Pessoa, a gente sempre tem que se lembrar que o poeta é um fingidor. Então, o que é que em Fernando Pessoa é ficção criada para explicar, ou o que é a realidade, é difícil da gente separar, não é verdade? Agora, professora, uma última questão, uma autora que eu queria tratar com a senhora, extremamente importante também, e que teve uma vida muito trágica, né? Morreu aos 36 anos, se suicidou, né? Que é a Florbela Espanca. E eu queria que a senhora falasse sobre a Florbela na perspectiva do pensamento feminista, a importância dela para o pensamento feminista na literatura, porque embora eu não tenha essa informação, ela não tivesse levantado bandeiras, não sei, a senhora pode falar sobre isso, em relação ao movimento feminista, mas ela foi uma transgressora na sua época. A primeira mulher a ingressar na faculdade de Direito, uma das primeiras, ou a primeira talvez a escrever em jornais portugueses, se casou 3 vezes numa época extremamente conservadora, gostava da boemia. Fala sobre a Florbela Espanca e a importância na perspectiva do pensamento feminista na literatura. Que eu tenha conhecimento, ela não vai participar do movimento feminista. E as feministas são muito atuantes em Portugal nesse período. Depois não, mas naquele período é o período da República, são os sufragistas. São mulheres que se posicionam de forma muito clara. Tem uma associação de mulheres republicanas, são mulheres que reivindicam o voto, e então elas publicam em jornais, são mulheres que têm um ativismo político. Que eu saiba, a Florbela Espanca não tem esse ativismo político, não participa desses movimentos das sufragistas. Mas, entretanto, ela tem um papel fundamental que hoje tem maior repercussão do que no tempo dela. No tempo dela, a Florbela não tem essa visibilidade e essa repercussão que nós vemos hoje. Sobretudo, a partir do ano da morte dela, ela morre em 1930. Em 1931, um professor italiano visitante em Coimbra vai publicar Charneck em Flor, e vai ser ele o responsável pela divulgação da obra de Florbela. A trajetória de vida dela, a poesia dela, que é uma poesia erótica, em que a mulher se posiciona, em que a mulher tem desejo, tudo isso são aspectos marcantes da poesia e da biografia de Florbela. É uma poesia que hoje encontra muito mais leitores do que teve naquele tempo. A Florbela, no seu tempo, as edições são de pequena tiragem, embora ela escreva muito em jornais, ela publica em jornais. Então, ela era lida, mas se a gente pensar, tudo é um número muito restrito, porque nem todo mundo tem acesso a jornais. Mas acho uma figura ímpar da literatura portuguesa, não é verdade? É isso. Muito obrigado, professora Conceição Flores. Tinha tantas outras questões para serem debatidas,
mas fica para uma próxima oportunidade. Depois eu quero conversar com a senhora sobre outras questões envolvendo a literatura portuguesa. O conteúdo que a senhora apresentou foi riquíssimo e agradeço pela gentileza de ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz de participar do seu programa. Confesso que participar de um programa é como aquele primeiro encontro de sala de aula. Não, a gente pode ter muitos anos de sala de aula, mas dá um certo frisson, então eu confesso que a gente fica meio nervoso. Mas obrigada e sucesso para você. E estou à sua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Conceição apenas Flores. Literatura. Sim. Obrigada. Tá ok. Valeu, professora. Próxima semana não, quarta-feira. Quarta-feira estaremos de volta com mais um programa Otávio Albuquerque, sempre trazendo aqui um convidado super especial para debatermos temas relevantes envolvendo a educação, a cultura. Se inscrevam no canal, acompanhem os nossos vídeos, ativem as nossas notificações e quarta-feira estaremos de volta. Até lá.